Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de camuflagem do canal Poli Bittencourt. A aula de hoje vai ser de camuflagem de sinal e vocês podem estar utilizando os produtos que vocês têm aí, mantendo as técnicas que eu vou ensinar. Então foquem nas técnicas, tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos começar. Vamos iniciar com a água micelar para fazer a remoção das impurezas da pele. Vou iniciar com o algodãozinho em disco e sempre de dentro para fora, de baixo para cima, dentro para fora e vai puxando, tá? Evita o atrito com a pele. Se ela tiver uma pele sensível, pode irritar. Então, vá com a mão bem leve, fazendo a remoção das impurezas. Próximo passo, vou aplicar um creme de hidratação abaixo da área dos olhos, para evitar que o corretivo craquele nessa região. Vou pedir para que ela abra os olhos, olhe para cima. Nessa área aqui eu vou massageando. Vou entrar agora com óleo hidratante. É um óleo que vai dar a hidratação que eu preciso à pele. Vou só massageando a pele com um óleozinho enquanto espalho. Esse óleozinho, ele é maravilhoso. Ele é um óleozinho que ele ajuda na hidratação da pele e ele ajuda também a dar o viço que a pele precisa para maquiagem. Ele não deixa a pele com aspecto oleoso, ele deixa a pele com viço bonito, um glow que a gente precisa. Para a maquiagem ter uma resistência maior, eu vou usar agora uma blindagem na pele, um fixador pré. Utilizo principalmente no ponto alto do rosto, né, na zona T, para me ajudar a dar uma fixação maior nessa maquiagem. Vou estar iniciando a camuflagem do sinal dela, que é bem escuro, é com um marrom bem escuro. Vou estar utilizando o D32 da Kryolan, que é um corretivo mais avermelhado. Na verdade, ele é um corretor, justamente para iniciar a camuflagem dessa região. O corretivo, eu já aqueci ele diretamente na minha plaquinha, tá? Eu aqueço como? Eu boto o produto, raspo o produto com essa espátulazinha, aplico aqui e vou esquentando o produto. Eu não utilizo diluidor. Por quê? Questão minha mesmo, não gosto do efeito do diluidor no Kryolan. Eu prefiro fazer esquentando o produto, que eu acho que eu utilizo melhor o produto dessa forma. Um pincel de esfumar sombra e vou dando batidinhas e puxando ao mesmo tempo. Minha intenção é esconder esse marrom, então não posso nem botar pouco demais para sumir, nem botar muito para não ficar excesso. E vou subindo. Eu vou colocando o avermelhado, o corretor avermelhadozinho, o 32, só onde está a necessidade da camuflagem. Não vou passar no rosto todo dela, não. Olha pra cima. Nessa área aqui, ó, o sinal dela, ela entra bem na linha lacrimal. Então, eu vou aplicando para esconder. Chegou na bordinha, eu vou sumindo com a bordinha, para não ficar aquela linha vermelha na borda. Aqui eu desço, sim, porque ela ainda tem aqui, ó, o sinal segue para cá. Então, vou descer. Chegou na bordinha, eu vou dando uma esfumada para quebrar essa borda, ficar no tom da pele. Aqui na testa dela, ela tem um pouco de melasma. Eu posso vir também no melasma, só que aí eu já venho com a quantidade menor, porque o melasma dela aqui já é bem mais clarinho do que a área do sinal. Então, vem esfumando na área menor, quantidade menor no pincel. Aqui eu preciso? Não, então não vou entrar nessa área. Como eu falei,
Eu só vou entrar com a camuflagem na área que precisa. Próximo passo agora é fazer esse corretor secar. Se eu for usar agora qualquer cor aqui em cima, vai ficar avermelhado. Independente da cor que eu usar, vai transferir para a base, porque tá o creme no creme. Então é impossível não transferir. Então eu vou vir aqui com um pó translúcido e vou dando batidinhas para dar uma secada nessa base. Nessa área abaixo dos olhos, eu vou dar, olha para cima, antes, só uma espalhadinha. E venho secando esse corretor. Pode perceber aí no vídeo que onde eu tô passando o pó, vai tirando o brilho, vai perdendo o brilho. Essa pele, ela não tem perigo de craquelar, porque eu tô usando o pó translúcido da Kryolan, que é um pó ultra fino. Hoje tem várias marcas também por aí no mercado, até com valores mais em conta, que tem sim pó translúcido ultra fino. Aí você vai pesquisar aqui, melhor se enquadra com seu perfil de maquiagem. E agora eu venho para essa área aqui também. Pode perceber que ela fica totalmente opaca. Então aí, quando você perceber que tá opaco, já sabe que finalizou o que tem que fazer aqui, nesse momento do pó. E para dar o acabamento aqui e tirar esse vermelho, eu vou utilizar um corretivo em creme, aplicado do mesmo jeito, esquentado diretamente na paleta, sem uso de diluidor. Sem uso do diluidor. Nessa área aqui eu vou usar o pincel Kabuki, que para me dar um acabamento mais rápido. Eu posso fazer com pincel de sombra? Posso, mas vai demorar mais. Então o Kabuki ele vai me dar um acabamento bom e mais rápido. Então eu venho só aqui, começo de baixo para cima para igualar o tom, saber bem se é o tom que eu vou usar. Acontece às vezes de aqui ser um tom, aqui já entrar outro tom, porque às vezes a pele ela tem dois tons no mesmo rosto. Ela começa com um tom no centro e quando vai abrindo ela dá uma escurecida. Então às vezes a gente precisa fazer essa troca do corretivo, tá? Às vezes a gente utiliza um corretivo de uma cor na lateral e no centro a gente utiliza uma outra. Depende do que eu tô olhando aqui e observando se vai precisar ou não. Então eu entro só dando batidinhas leves, sem pesar, porque a gente tá com o corretor embaixo. Se eu pesar a mão aqui, vai tirar tudo que eu fiz. Não precisa, ó, nem pressa. Trabalho de camuflagem não se pode fazer na pressa. Se você fizer na pressa, você não vai ter o resultado esperado. Você vai com calma, que ele vai camuflando, vai escondendo. Aqui nessa área dos olhos, eu não vou com Kabuki, porque é uma área menor, pode machucar o olho da modelo. Eu vou usar um pincel menor, tá? Mas aí, como eu já tô com ele, eu venho para outra área também, que é maior, e eu vou utilizar ele do mesmo jeito. Se eu quiser, eu posso vir pro restante do rosto? Posso, até para deixar um tom uniforme no rosto dela, tá? Se fosse uma maquiagem que eu quisesse algo mais natural, bem mais natural, eu poderia parar aqui e já entrar o pó. Se eu quisesse algo mais natural, algo mais pele, sem contorno, nada. Só a camuflagem, já pararia aqui. Mas aí eu vou mostrar pra vocês a maquiagem mais completa, né? Com base, com pó, com um contorno no rosto. O pescoço dela tem um tom bem diferente do colo. E aí, ó, eu vou descendo o excesso que tá no pincel, só pra igualar com o tom do colo dela. Nessa área agora dos olhos, eu vou voltar com aquele pincelzinho de sombra. Eu venho aqui, ó, e dou batidinhas nessa área aqui. Vou iniciar agora com a base. A base vai ser uma quantidade pouca, porque já tá feita a cobertura. É só para tonalizar mesmo. E se houver necessidade, porque dependendo do jeito que tá aí, a gente já pode finalizar a maquiagem, tá? Vou fazer uma misturinha aqui, porque a pele dela é uma pele neutra, não é uma pele quente como aparenta, é uma pele neutra. Ela tem um fundo misto, ela pega um pouco do quente com um tom mais frio, então mais acinzentado. Eu vou estar usando aqui, ó, a misturinha da base quente com um pouquinho do corretor frio, para ter o tom perfeito da pele dela. Então eu vou entrar logo
Com a base quente, ela vai dar aquela alaranjada na pele. Eu posso fazer todo e depois vir poço, mas aí eu prefiro fazer a misturinha já dos dois na própria pele, porque eu vou sentindo aonde eu preciso colocar mais ou menos do tom frio e quente. Para tirar esse excesso da base, esse excesso que a gente tá vendo de brilho, eu entro com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas. A esponjinha, com a mão leve, ela vai tirando o excesso da pele, deixando a pele com um aspecto mais natural. Desce aqui, ó, isso tudo faz parte da pele, tá? Então, desce. Se ela tivesse um tom só, eu poderia entrar direto com a esponjinha, seria rápido para atendimento. Como eu tive que fazer essa misturinha, aí eu preferi entrar com o pincel Kabuki. Agora eu vou iniciar um contorno nela. Muito cuidado na hora que for descer o contorno aqui, para não pesar a mão e não tirar tudo que a gente fez. Essa pele ainda não está selada, ela ainda está na base. Então qualquer atrito aqui a mais vai tirar, a não ser que ela esteja selada. Já dificulta a questão de sair no atrito. Contorno dela, eu só vou valorizar o rosto dela, minha gente. Eu não vou modificar a estrutura do rosto dela, não. Eu vou só valorizar o ponto alto dela na maquiagem. Tô usando um tom frio, uma misturinha, mas eu tô focando mais aqui no tom frio para dar profundidade. Vira aqui do outro lado. E eu entro, ó, dando batidinhas para não ter perigo de tirar o que eu fiz aqui, trabalhei aqui. Nessa área dela aqui, eu quero deixar o centro em evidência. Então eu entro só na borda para fazer aquela transição aqui da bordinha do cabelo dela. Se houvesse necessidade, aqui você pode dar uma entradinha só para modelar mais o rosto, desenhar. Vira para mim. Só para dar aquela profundidade desenhada mesmo, no formato do rosto dela. Pincelzinho mais curto. E ó, vou só manter o desenho que o nariz dela já tem. Como eu falei, minha ideia aqui não é modelar rosto, nada disso. É só valorizar a beleza dela. Se eu usasse um tom quente aqui, ia marcar muito, ia ficar em evidência. Vou utilizar agora a técnica luz e sombra para valorizar ainda mais o centro do rosto dela. Vou estar utilizando agora o corretivo, tá? Em tom médio. Por que em tom médio? Porque eu quero dar luz à pele dela. Então, eu vou usar um tom médio. Esse tomzinho aqui, ele também é um pouco frio, né? Ele é neutro, na verdade. Então, vai dar aquela iluminação, mas não vai chamar muita atenção na maquiagem. Eu venho só nos pontinhos aqui. Como falei, não quero deixar o rosto dela mudado. Eu quero só valorizar a beleza que ela já tem. Então, o contorno é um contorno bem leve, mas para dar luz e sombra ao rosto. Venho aqui na triangulação, dou uma subidinha só para dar aquela elevada no olhar, tá? Ela tem um olhar bem amendoado, então a gente vai dar uma puxadinha para elevar esse olhar dela. Aqui, ó, com cuidado, lembrando que abaixo tem camuflagem. O que sobrou no pincel, na esponja, você pode vir aqui ou colocar mais, depende da necessidade que você quer para atrair o olhar para essa área. Utilizando o pó translúcido para fazer a selagem, eu uso dois tipos de pó. Vou iniciar com pó translúcido agora. Esse pó é o pó da Kryolan, que eu também adoro, né? Venho aqui. Como eu já mexi, já falei, aqui fica com as linhazinhas. Então, antes da gente passar o pó nessa área, a gente faz o acabamento. Vem pra cima. Ó, venho dando batidinhas com o pó
para ele dar a secagem e fixação dessa área. Ele é um pó fixador, então ele ajuda bem na fixação, evita a transferência e evita principalmente que a pele craquele, porque ele é ultra fino. Mesmo jeitinho que eu apliquei naquela hora, tô aplicando agora. Deposito e dou batidinhas e vou espalhando na batidinha. Nada de espalhar o pincel aqui porque a pele ainda está cremosa. Ainda está com excesso da base, então eu não quero pesar a mão aqui e tirar tudo que eu fiz. Pode perceber que aonde ele toca, ele seca na hora. Para dar a finalização no pó, eu entro com um pó compacto. Esse pó compacto, a função dele é só tirar aquele excesso que o pó translúcido deixou. Então não tem necessidade, olha para cima, de entrar muito, tá? Até porque a pele já está feita. É só tirar aquele excesso mesmo. E deixar a pele realmente bem sequinha. E agora vou iniciar o contorno em pó. Eu já fiz o contorno em creme, o contorno em pó é só para intensificar tudo que a gente fez lá no comecinho. Então eu tô botando mais para dar aquela secagemzinha. Nada de pesar, nada de deixar marcado demais. A função aqui não é marcar, é só realmente valorizar o desenho que já tem na pele dela aqui, que já foi feito no início, tá? Para o blush, eu vou estar usando um blush mais pigmentado, com fundo mais arroxeado, para o estilo da maquiagem que eu quero hoje, que é uma maquiagem mais fria. Então eu vou estar utilizando aqui esse tonzinho aqui, que é mais frio e vai dar um destaque bem no desenho do rosto dela. Então eu venho aqui com o pincelzinho de blush, vou pedir para ela dar um sorrisinho. Venho aqui acima e vou dando leves batidinhas para pigmentar. Não precisa entrar com excesso. Vou subindo, ó, acima do contorno, não é em cima, é acima do contorno. Peço para ela dar, ó, sempre um sorrisinho, porque facilita a marcação do blush. Você já sabe que é essa área aqui. É o blush que vai dar aquela vida que a maquiagem tá pedindo. E eu não gosto de entrar com blush de uma vez, porque eu posso pigmentar demais, fica ruim depois para esfumar. Eu gosto de aos poucos, então é só ter paciência que chega no tom que você quer. Eu sei que a gente já esqueceu que tem um sinal aí, mas tem um sinal aí embaixo. Então a maquiagem, ela é sim a prova de atrito, mas depende do atrito. Você não vai chegar esfregando o rosto que não vai rolar. Você vai aqui, ó, leve, dando batidinhas e vai pigmentando com paciência. Para finalizar agora a pele, eu não vou utilizar iluminador, porque eu quero uma pele realmente com esse aspecto mais para o natural, mais opaco. E eu já usei produtos que vai dar esse viço, como eu tinha usado no pré, né? Como eu falei para vocês, o óleo de hidratação que dava aquele viço. Então, eu já fiz essa iluminação que eu precisava na pele dela. Então, não vou usar iluminador. Opção minha, mas vocês podem estar usando aí no modelo de vocês. Vou finalizar agora com a bruma fixadora em toda a pele. Vou pedir para ela fechar os olhos e dou umas borrifadinhas. E agora, finalizado oficialmente a pele, eu vou voltar com essa maquiagem já pronta para vocês, porque o foco, como falei, era todo na pele. Então, aguardem aí para vocês verem o resultado final.